Eu não acreditava em doença emocional. Achava que ansiedade, depressão era frescura, coisa de gente fraca. Diferente do Sérgio, eu acreditava em doenças emocionais. Eu sentia que algo não estava certo comigo e tudo começou a se intensificar depois de dois acontecimentos marcantes. Eu comecei a olhar para minha própria vida e tudo que fazia sentido para mim passou a ser um fardo. Um dia estávamos conversando e aí depois da conversa virou uma discussão onde eu tive uma crise nervosa, comecei a gritar e quebrar tudo no escritório. O meu corpo já estava dando os primeiros sinais. Nosso casamento sempre foi leve, tinha riso, parceria, companheirismo, cumplicidade, mas aí aquele quadro de burnout distorceu tudo. Era dia e noite, a minha mente não parava, mas eu achava até que era normal, que eu estava numa rotina normal de quem tinha empresa e grandes responsabilidades. Mas algo aconteceu que me assustou. Um dia dirigindo um carro automático, numa rotatória, de repente a minha mente apagou, ficou tudo preto, é como se a minha alma saísse do meu corpo e meu filho estava no banco de trás e aquilo me assustou porque eu poderia ter batido o carro e ter ferido ele. Aí eu comecei a chorar e ali eu comecei a identificar que algo estava errado. Naquele estado mental eu passei a enxergar meu casamento como se fosse uma prisão, não porque era. Perdi a clareza e aí eu perdi a capacidade de enxergar tudo que tinha valor para mim. A empresa que a gente construiu sempre foi uma bênção, sempre achei que tinha sido uma bênção de Deus, um milagre, né? A gente construiu do zero, com muito suor, muito amor, com muito carinho, com fé, mas com o burnout eu passei a ter uma visão distorcida de tudo isso. Eu tinha sentimentos e pensamentos que me faziam querer abandonar tudo, fugir de tudo, largar tudo para trás e ir para um lugar onde ninguém me conhecesse, nada mais fazia sentido. Eu só queria ir para um lugar que me fizesse parar de sentir toda aquela angústia, aquele sentimento ruim que eu estava sentindo. Outro fato marcante também foi quando eu estava indo para o meu estúdio e vi um morador de rua varrendo a frente do barraco dele embaixo de um duto de esgoto. E ele parecia feliz, livre, e eu senti inveja da liberdade dele. Quando eu me deparei com aquele sentimento, eu comecei a chorar e eu não aceitava ter tudo e invejar aquela pessoa que aparentemente não tinha nada. Eu sentia um cansaço muito grande, uma exaustão o tempo todo. Do nada, eu dormia, as pessoas estavam conversando comigo e do nada eu começava a cochilar. Estava fazendo reunião na empresa e do nada eu já começava a querer dormir. A minha esposa começava a conversar comigo e eu dormia, eu começava a fechar o olho e cochilar. Mas aí o que realmente me assustou foi quando eu estava dirigindo e do nada eu apaguei, passei direto numa rotatória, subi com o carro na calçada. Aí eu vi que realmente algo estava errado comigo. Como eu tive burnout, eu percebi os sinais que meu marido também estava doente. Quando nós estávamos conversando, ele me assustou. Ele teve uma reação muito diferente de antes. Ele começou a falar coisas que não faziam sentido. Ele estava confuso, ele tinha confusão mental. E aí eu via o olho perdido, ele não conseguia falar comigo olhando nos olhos. As veias da cabeça dilatadas, ressaltadas, ele vermelho, o olho fundo. Eu percebia que meu marido não estava normal. Ali eu entendi que o corpo estava gritando aquilo que eu insistia em ignorar. Eu sabia que aquilo tinha que parar, mas sozinha eu não tinha forças. Até que eu parei de buscar forças em mim mesma e pedi para Deus me parar. 15 dias depois veio uma paralisia facial por estresse. Eu fiz um mês de terapia, mas o que realmente me curou foi a busca pela espiritualidade. Foi só através disso, de me aproximar de Deus, que a minha vida começou a ser reconstruída. Só depois do burnout que eu comecei a ter um relacionamento profundo com Deus de maneira verdadeira. Passei a
a estudar mais a palavra de Deus. Passei a buscar junto com a minha esposa o tempo todo a presença de Deus, o que Deus queria para as nossas vidas, porque antes ela fazia essa busca sozinha, eu não tinha essa dedicação como ela sempre teve, mas depois de tudo isso que aconteceu, a gente passou a buscar juntos, ela sempre me apoiando e graças a Deus hoje eu tenho um relacionamento totalmente diferente com Deus do que eu tinha antes. Era o meu estado emocional que não estava me deixando desfrutar de tudo aquilo. Eu entendi que todo aquele estresse era porque eu queria controlar tudo, eu queria tudo perfeito, eu não sabia lidar com erros. E o burnout veio para me ensinar que eu não controlo tudo, a perfeição existia só na minha cabeça. E eu entendi que a liberdade só viria se eu aprendesse a confiar nas pessoas, a lidar com o erro delas. Foi nesse processo que eu entendi o meu propósito. Meu propósito não é só dar emprego, mas é de desenvolver as pessoas. É o de mostrar novos caminhos. Depois do burnout, eu entendi que ser empresário ou qualquer outra coisa que eu faça não é o que me define. O que me define é ser filho amado de Deus. Foi só quando eu parei de lutar, de tentar consertar as coisas por mim mesmo, que eu reconheci que estava doente, precisava de ajuda. O problema não era fraqueza, que o que eu tinha era uma exaustão da alma. Reconheci de fato que estava doente, que eu precisei aceitar a ajuda da minha esposa e de profissionais. Burnout não é o fim. É um chamado para transformação. A gente achava que frequentar a igreja, de ter uma vida eclesiástica já bastava, mas foi depois do burnout que a gente entendeu o que é relacionamento íntimo com o Pai, né, amor? Sim. E a gente se aprofundar no estudo da palavra, de a gente desenvolver a inteligência espiritual que a gente nem conhecia, nunca nem tinha ouvido falar, foi o que fez toda a diferença, foi o que realmente nos curou. Nós fizemos terapia por um tempo, mas não precisamos tomar medicamento, nenhum dos dois, graças a Deus. E essa transformação espiritual nos ajudou a reorganizar melhor as nossas emoções. Ter domínio próprio. Que é um fruto do Espírito. E viver com mais leveza, né, amor? Sim. Menos acelerados, com a visão na coisa certa, no que realmente importa, sem nos preocupar de ficar provando algo por os outros, mas esperar de Deus a verdadeira aprovação. A cura começa com um pedido de ajuda. Isso faz toda a diferença.